E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui será o meu primeiro vídeo com os meus palpites para a Loteca 1184, com jogos aí somente da Copa do Brasil. No primeiro vídeo eu tava com dúvida, né, se o jogo do Atlético Paranaense era pela Copa do Brasil, e sim, é pela Copa do Brasil. Teoricamente, né, todos os times aí tem que vir com força máxima, né, porque é um valor muito bom. Mas nesse vídeo aqui eu também vou falar quais são os próximos jogos, né, depois desses jogos pela Copa do Brasil, se há a possibilidade ou não aí dos times pouparem, né. Então, sem enrolação, vamos aí para o vídeo 1 da Loteca 1184. O primeiro jogo, né, São Paulo e Náutico. Lembrando, pessoal, que nessa fase aqui da Copa do Brasil são dois jogos, hein, ida e volta. O São Paulo, né, vai receber o Náutico. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo aí do São Paulo venceu fora de casa o Libertad. Em casa venceu o Santos por 2-1. O jogo do Libertad foi 2-0 para o São Paulo, né? E fora de casa contra o Botafogo, 2-2. Já o Náutico tá vindo de um empate pelo Brasileirão Série C contra o Botafogo da Paraíba em 0-0. Fora de casa perdeu para o Itabaiana por 2-1. E em casa venceu o América do Rio Grande do Norte por 1-0 pela Copa do Nordeste. Aqui, como não tem classificação, o que eu trago de informação sobre os times é que o São Paulo, dos últimos 11 jogos, em 10 ele ganhou ou empatou. E o Náutico, de 6 jogos, 5 ele ganhou ou empatou. Próximo jogo aí do São Paulo será em casa contra o Fortaleza pelo Brasileirão. E o Náutico vai ter Brasileirão Série C em casa também contra o Brusque. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o São Paulo, nenhum empate e 2 vitórias para o Náutico. O último jogo somente em 2013, muito tempo, hein? São Paulo venceu por 3-0 e no mesmo ano, fora de casa, o São Paulo também venceu por 1-0. Lembrando que nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e pelo atual momento aí do São Paulo, eu tô indo seco na vitória do São Paulo, mesmo empatando bastante, né? Tá vindo de partidas complicadas e agora jogando em casa, né? Tô acreditando nessa vitória. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui entre eles, né? Por causa desse histórico do São Paulo de empatar muito nas últimas partidas, né? Jogo 2, Retrô e Fortaleza. O último jogo aí do Retrô, fora de casa perdeu para a Ponte por 1-0. Em casa empate com a Tombense em 0-0. E fora de casa venceu o Sport Recife por 2-1 pelo Campeonato Pernambucano. O Fortaleza tá vindo de um empate fora de casa na Libertadores contra o Bucaramanga. Em casa perdeu para o Palmeiras por 2-1 Brasileirão. E fora de casa perdeu para o Vitória por 2-1. Aqui o que eu trago de informação que o Retrô, dos últimos 4 jogos em 3, ele sofreu o gol primeiro. E o Fortaleza não venceu 10 jogos dos últimos 11 disputados. Que fase aí do Fortaleza, hein? Próximo jogo aí do Retrô será fora de casa pelo Brasileirão Série C contra o Floresta. E o Fortaleza também vai jogar fora de casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles, a informação aqui tá meio bugada. Realmente há um jogo entre eles e é vitória do Fortaleza. Só que aqui embaixo, Copa do Brasil tá marcando 0-0 e não, tá? Foi uma vitória do Fortaleza por 1-0 no dia 14/3/2024. Bom, como eu disse, né? Eu tô indo com 5 duplos. Essa partida aqui era para ser considerada um pouco mais fácil, né? Mas a fase que tá o Fortaleza, né? E aqui, como o Retrô vai estar jogando em casa, provavelmente vai ter aquela empolgação, né? De tentar fazer o resultado, a torcida apoiando. Para esse palpite eu tô indo de empate e vitória do Fortaleza. Jogo 3, Maringá e Atlético Mineiro. Eu trago aqui de informação que o Maringá pelo Brasileirão Série C venceu em casa o São Bernardo por 1-0. Fora de casa venceu o Guarani por 3-2. E pelo Campeonato Paranaense, né, a final aí do Paraná, empate em 1-1. O Operário acabou sendo campeão nos pênaltis nesse jogo. O Atlético Mineiro tá vindo de um empate fora de casa pela Copa Sul-Americana contra o Caracas. Em casa venceu o Botafogo por 1-0 e fora de casa perdeu para o Santos por 2-0. O que eu trago aqui de informação que o Maringá, nos últimos 12 jogos, em 11 ganhou ou empatou. E o Atlético Mineiro, nos últimos 13 jogos, jogando fora de casa, em 12, fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Maringá será em casa pelo Brasileirão Série C contra o Confiança. E o Atlético Mineiro vai jogar fora de casa contra o Juventude pelo Brasileirão. Confrontos entre eles nos últimos anos não há. Maringá, né, atual vice-campeão do Paraná, é um time que fez uma boa campanha. A gente pode ver ali que nos últimos 3 jogos também vem muito bem. O Atlético Mineiro tá tentando uma recuperação aí nesse ano. Considero um jogo equilibrado, por incrível que pareça, né? Mas acho um jogo muito equilibrado. Maringá jogando em casa. Aqui também tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô
tô indo de Maringá e Atlético Mineiro. Jogo Fluminense e Aparecidense, que eu trago aqui de informação que o Fluminense fora de casa empatou pela Copa Sul-Americana contra o União Espanhola em 1-1, em casa outro empate pelo Brasileirão contra o Vitória em 1-1 e fora de casa venceu o Corinthians por 2-0. O Aparecidense pelo Brasileirão Série D, fora de casa venceu o Capital por 1-0, pela Copa do Brasil venceu o Cascavel em casa por 1-0 e pela Copa do Brasil também fora de casa empatou com o Votuporanguense em 2-2. Aqui nas informações, o Fluminense dos últimos 9 jogos em 8 fez menos que 3 gols e meio. Poxa, mas aí também, né? 3 gols e meio. O pessoal do banco de dados aí tá exigindo muito dos times, né? Aparecidense também dos últimos 8 jogos em 7 fez menos que 3 gols e meio. Próximo jogo do Fluminense será em casa contra o Sport e a Aparecidense vai jogar contra a Goianésia fora de casa. Últimos confrontos entre eles não há. Bom, e nesse jogo aqui, Fluminense jogando em casa, vem apresentando um bom futebol. Sinceramente, tô acreditando em uma vitória do Fluminense, tô indo seco no Fluminense. Aqui, um empate eu já vou considerar uma zebra nesse jogo 4. Jogo 5, Botafogo e Capital. Último jogo do Botafogo perdeu para o Estudiantes, fora de casa por 1-0. Outro jogo fora de casa, só que pelo Brasileirão, perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. E jogando em casa, empatou com São Paulo em 2-2. O Capital tá vindo de uma derrota em casa para o Aparecidense por 1-0, Brasileirão Série D. Pelo Campeonato Brasiliense, em casa empatou com o Gama em 1-1. E mais um jogo aí pelo Campeonato Regional, em casa venceu o Ceilândia por 2-1. Aqui nas informações, o Capital dos últimos 13 jogos em 12, quando joga fora de casa, faz menos que 3 gols e meio. E o Botafogo dos últimos 14 jogos em 12, faz menos que 3 gols e meio. Próximo jogo do Botafogo será fora de casa contra o Bahia. E o Capital também vai jogar fora de casa contra o Ceilândia, Brasileirão Série D. Entre eles não há confrontos nos últimos anos. Aqui também nesse palpite 5 da Loteca 1184, se o Botafogo empatar essa partida, eu já considero uma zebra. Jogo 6, Ceará e Palmeiras, hein? Um dos jogos mais equilibrados aqui desses confrontos. Dois times de Série A e os dois aí em boa fase, né? Eu trago de informação aqui do Ceará. Fora de casa perdeu para o Bahia por 1-0. Em casa venceu o Vasco por 2-1 e fora de casa perdeu para o Juventude por 2-1. Palmeiras, né, tá vindo de uma sequência muito boa, né? Venceu pela Libertadores fora de casa o Bolívar por 3-2, fora de casa venceu o Fortaleza por 2-1 e outro jogo fora de casa venceu o Internacional por 1-0. O que eu trago aqui de informação que o Palmeiras nos últimos 7 jogos marcou o primeiro e nesse confronto, dos últimos 9 jogos, em 7 quem marcou primeiro foi o Palmeiras. Próximo jogo aí do Ceará será em casa contra o Vitória e o Palmeiras vai jogar fora de casa contra o Vasco da Gama. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Ceará, 3 empates e 9 vitórias para o Palmeiras. Só que o último confronto só em 2022 na casa do Ceará, o Palmeiras venceu por 2-1 e no mesmo ano, na casa do Palmeiras, o Ceará venceu por 3-2. Bom, o Ceará vem muito bem em casa, é uma partida muito difícil para as duas equipes, né? E aqui não tô acreditando muito em empate, tô indo com mais um duplo, tô indo de Ceará e Palmeiras. Acredito que vai ser um jogo aí que o Ceará vai partir para cima, né, para tentar decidir em casa, né? Vir para São Paulo aí com um placar elástico, né? Jogo 7, Paysandu e Bahia. Último jogo aí do Paysandu, empate contra o Goiás fora de casa, Copa Verde, 1-1. Essa partida foi para os pênaltis, né? E o Paysandu conseguiu vencer, se consagrando campeão. Antes disso, fora de casa, outro empate contra o Operário em 0-0 e em casa perdeu para a Chapecoense por 2-0. Já o Bahia tá vindo de um triunfo em cima do Atlético Nacional pela Libertadores. Em casa, mais um triunfo contra o Ceará, 1-0 e fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 3-0. Eu trago aqui de informação que o Paysandu dos últimos 5 jogos fez menos que 2 gols e meio e o Bahia dos últimos 5 jogos em 4 ele fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Paysandu será fora de casa contra o Volta Redonda, Brasileirão Série B, e o Bahia vai jogar em casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Paysandu, 2 empates e 4 triunfos aí para o Bahia. Só que o último jogo em 2016, vitória do Paysandu em casa por 2-1 e quando o jogo foi na casa do Bahia, o Bahia triunfou aí por 3-0. Paysandu, né, não tá numa fase muito boa. Em outros momentos, né, era difícil vencer o Paysandu
na casa deles. Só que agora em 2025 isso não vem acontecendo. O Bahia, né, tá vindo de um triunfo muito bom aí pela Libertadores. Tô acreditando aí que o Rogério Ceni vai colocar um time forte para enfrentar o Paysandu. Por esse motivo eu tô indo seco no triunfo do Bahia. Jogo 8, CSA e Grêmio. Último jogo aí do CSA, Brasileirão Série C contra o ABC fora de casa, empate em 1-1. Em casa, outro empate em 1-1 contra o Anápolis e fora de casa, vitória em cima do CSE pelo Campeonato Alagoano por 1-0. Já o Grêmio tá vindo de um empate fora de casa na Copa Sul-Americana por 2-2 contra o Godoy Cruz. Em casa, outro empate no Grenal em 1-1 e fora de casa perdeu para o Mirassol por 4-1. Aqui o que eu trago de informação que o CSA dos últimos 4 jogos em 4 fez menos que 2 gols e meio, e nesse confronto dos últimos 4 jogos em 3 teve menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do CSA será fora de casa contra o Ipiranga, Brasileirão Série C, e o Grêmio vai enfrentar em casa o Santo. Últimos confrontos entre eles, não há vitória para o CSA, há 2 empates e 2 vitórias para o Grêmio. O último jogo, muito tempo, em 2022, na casa do Grêmio, vitória do Grêmio por 2-0, e quando o jogo foi na casa do CSA, empate em 1-1, os 2 jogos aí pelo Brasileirão Série B. Aqui também outro jogo equilibrado. Mano Menezes, né, novo treinador aí do Grêmio, não acredito que há tempo, né, de colocar algum esquema tático em prática, então tô acreditando que vai ser um jogo bem difícil aí para o Grêmio. CSA é outro time que com certeza vai ir para cima, vai tentar surpreender o Grêmio, mas olhando esse histórico aqui, como o CSA não tem vitórias, eu tô indo de empate seco nesse confronto, mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria uma vitória do Grêmio aí tentando buscar uma surpresa. Jogo 9, Novo Horizontino e Corinthians. Último jogo aí do Novo Horizontino, venceu em casa o Atlético Paranaense por 2-1. Outro jogo em casa, empate com o Criciúma em 1-1. E fora de casa, outro empate com o Curitiba em 0-0. O Corinthians está vindo de uma vitória em cima do Racing do Uruguai, Copa Sul-Americana por 1-0. Em casa venceu o Sport por 2-1. E mais um jogo em casa perdeu para o Fluminense por 2-0. O que eu trago aqui de informação que nesse confronto, nos últimos 5 jogos, em 5 teve menos que 2 gols em meio. E o Corinthians, quando joga fora de casa, dos últimos 6 jogos, em 5 fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Novo Horizontino será fora de casa contra o Atlético Goianiense, Brasileirão Série B, e o Corinthians vai jogar em casa contra o Internacional. Últimos confrontos entre eles, 2 jogos com vitórias para o Novo Horizontino, 1 empate e 6 vitórias do Corinthians. O último jogo foi agora em fevereiro de 2025, na casa do Novo Horizontino, o Corinthians venceu por 1-0, e quando o jogo foi na casa do Corinthians em 2024, o Novo Horizontino venceu por 3-1. O Corinthians venceu essa última partida contra o Racing, estava com um jogador a menos, o zagueiro Torres aí foi expulso com 13 minutos do primeiro tempo, mas o Novo Horizontino é um time muito perigoso, jogando em casa então, tô acreditando que vai ser uma partida difícil. O Corinthians apresenta alguns problemas defensivos, né? Muitas vezes o goleiro Hugo aí acaba sendo o destaque. E para esse palpite aqui do jogo 9, tô indo com mais um duplo, eu tô indo de Novo Horizontino e empate entre eles. Jogo 10, Operário e Vasco da Gama. Eu trago aqui de informação que o último jogo do Operário, empate em 0-0 contra o Paysandu em casa. Fora de casa perdeu para o Avaí por 1-0 e outro jogo em casa perdeu para o Goiás por 2-1. O Vasco, pela Copa Sul-Americana, em casa empatou com o Lanús em 0-0. No clássico, né, contra o Flamengo, mando de campo do Vasco, empate também em 0-0 e jogando fora de casa perdeu para o Ceará por 2-1. Eu trago aqui de informação que dos últimos 6 jogos, em 5, quando o Operário joga em casa faz menos que 2 gols e meio, e o Vasco, dos últimos 6 jogos, em 6, quando joga fora de casa, é menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Operário é em casa contra o América, e o Vasco vai jogar em casa contra o Palmeiras. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Operário, nenhum empate e 2 vitórias para o Vasco. Último confronto só no mês 10 de 2022 na casa do Operário, o Vasco
venceu por 3-2 Brasileirão Série B. E no mesmo ano, quando o jogo foi na casa do Vasco, o Vasco venceu por 3-0. Outro palpite difícil, né? Como a gente tá vendo ali, o Vasco tá vindo de 2 partidas que não faz gol. Operário também, né? Outro time que não tá conseguindo fazer muitos gols. Mas aqui na partida, né? Devido a esses confrontos aqui entre eles não há empates, eu tô indo de Operário, né? Porque fez um bom campeonato paranaense, e indo de Vasco da Gama, tentando buscar uma surpresa, né? Jogo 11, Brusque e Atlético Paranaense. O último jogo do Brusque venceu o Guarani pelo Brasileirão Série C por 1-0. Fora de casa, empate com o Ituano em 0-0. E pela Copa do Brasil, fora de casa, venceu o Olaria por 2-1. Já o Atlético Paranaense está vindo de uma derrota fora de casa para o Novo Horizontino por 2-1. Em casa, venceu o CRB por 2-0. E fora de casa, perdeu para o Cuiabá por 2-1. Aqui nas informações, nos últimos 9 jogos, 8 o Brusque ganhou ou empatou. E o Atlético Paranaense, dos últimos 6 jogos, 5 fez mais que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Brusque será fora de casa contra o Náutico, e o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Botafogo de São Paulo. Confrontos entre eles nos últimos anos não há, e aqui eu tô levando muito em consideração essa informação aqui, que o Brusque ganhou ou empatou 8 de 9 partidas, vai estar jogando em casa. O Atlético Paranaense tá vindo de alguns tropeços, e para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Partida bem equilibrada, hein? Jogo 12, Botafogo da Paraíba e Flamengo. O último jogo aí do Botafogo, fora de casa, empatou em 0-0 com o Náutico Brasileirão Série C. Em casa, venceu o Confiança por 3-0. E outro jogo em casa, só que pelo paraibano, empate com o Souza em 1-1. O Flamengo tá vindo de um empate fora de casa contra a LDU, lá na Altitude Libertadores, vindo de um empate aí do clássico contra o Vasco em 0-0. E em casa, venceu o Juventude por 6-0. O que eu trago aqui de informação: e o Botafogo, dos seus últimos 5 jogos, em 4 fez menos que 2 gols e meio. E o Flamengo, quando joga fora de casa, dos seus últimos 5 jogos, em 4 fez menos que 2 gols e meio, hein? Realmente tá baixa aí os números de gols do Flamengo. Parece que gastou tudo contra o Juventude. Próximo jogo aí do Botafogo será fora de casa contra o Guarani. E o Flamengo também vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro. Últimos confrontos entre eles, pelo menos nos últimos anos, não há. Aqui tô acreditando que vai ser um jogo bem difícil para o Flamengo. Botafogo na Copa do Brasil é um time que costuma dar muito trabalho, mas pelo elenco que o Flamengo tem e pelo que vem jogando, mesmo não conseguindo os resultados aí com os gols, tô acreditando numa vitória do Flamengo. Tô indo seco no Flamengo. Mesmo fora de casa, uma vitória do Botafogo eu já consideraria uma zebra. Jogo 13, Criciúma e Bragantino. O último jogo aí do Criciúma em casa empatou com o Remo em 1-1. Fora de casa, outro empate contra o Novo Horizontino em 1-1. E em casa venceu o Atlético por 4-0. O Bragantino tá vindo de uma vitória em cima do Cruzeiro em casa por 1-0. Fora de casa venceu o Sport por 1-0. E em casa venceu o Botafogo por 1-0. Econômico, mas eficiente, né, o Bragantino. Aqui nas informações, nesse confronto, dos últimos 8 jogos, em 7 foi menos que 2 gols e meio. E o Bragantino, das suas últimas 10 partidas, em 8 fez menos que 2 gols e meio. O Bragantino é um time que realmente faz poucos gols. Próximo jogo aí do Criciúma será fora de casa contra a Chapecoense, e o Bragantino vai jogar em casa contra o Mirassol. Últimos confrontos entre eles: 6 vitórias para o Criciúma, 3 empates, 4 vitórias para o Bragantino. O último jogo foi em dezembro de 2024, pelo Brasileirão Série A. O Bragantino venceu por 5-1 o Criciúma em casa, e quando o jogo foi na casa do Criciúma, o Criciúma venceu por 1-0. Bom, aqui eu tô levando muito em consideração essa ótima fase que vem o Bragantino. Tô acreditando que vai ser uma partida bem apertada aí nos gols. Essa partida sendo na casa do Criciúma torna essa partida aqui mais difícil para o Bragantino, mas mesmo assim eu ainda tô acreditando na vitória do Bragantino, e por esse motivo eu tô indo seco no time de Bragança. Jogo 14, Cruzeiro e Vila Nova, hein? Que jogo complicado esse daqui, hein? O Cruzeiro fora de casa perdeu para o Palestino por 2-1 Copa Sul-Americana. Outro jogo fora de casa perdeu para o Bragantino por 1-0 e em casa venceu o Bahia por 3-0. O Vila Nova tá vindo de vitória em cima do Botafogo de São Paulo por 2-0. Fora de casa, empate com o Goiás em 2-2 e em casa venceu o Paysandu por 1-0. O que eu trago aqui de informação é que nesse confronto, nos últimos 4 jogos, em 4
2024 foi menos que 2 gols e meio. E o Vila Nova, quando ele joga fora de casa, nas suas últimas 6 partidas, em 5 fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Cruzeiro será em casa contra o Flamengo e o Vila Nova vai jogar fora de casa contra o Atlético. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Cruzeiro, 2 empates e uma vitória para o Vila Nova. O último confronto foi só no mês 10 de 2022, na casa do Vila Nova. O Vila Nova venceu por 1-0 o Brasileirão Série B e no mesmo ano, só que na casa do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu por 2-0. Bom, olhando essas informações aqui, pelo que vem passando o Cruzeiro aí nos últimos jogos, com certeza que é um jogo para triplo, porque mesmo o Cruzeiro jogando em casa, eu tô acreditando que a torcida vai pegar muito no pé aí, a torcida deve estar engasgada, né, com essa derrota aí para o Palestino. Só que mesmo assim, eu tô acreditando que o Cruzeiro precisa dar uma resposta para essa torcida. Uma derrota para o Vila Nova em casa vai ser muito ruim para o Cruzeiro, então tô acreditando que os jogadores vai considerar essa partida contra o Vila Nova como se fosse uma final, e por esse motivo eu tô indo seco no Cruzeiro, mas se você tiver condições, esse jogo aqui eu colocaria um triplo. Bom, pessoal, é isso, essas foram as primeiras informações da Loteca 1184, espero que você tenha gostado e que os palpites e as informações aqui ajude nas suas apostas. Se você gostou aqui das informações e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe. Fazendo isso, você está ajudando demais aí para o crescimento do canal. Quero desejar muita sorte para você nessa Loteca 1183 que vai correr agora no final de semana. E também, né, muita sorte aqui nessa Loteca 1184 meio de semana, com jogos aí só da Copa do Brasil, hein? Agradeço demais se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui!